Bom, pessoal, bom dia, bom domingo a todos. Meu nome é Gil Vieira e eu quero tratar um assunto hoje que é de muita importância, porque a gente está tendo tantas notícias ruins, né, no momento. Então eu quero tentar conversar com vocês um pouquinho, mostrando um outro lado, tá? Então, o título desse vídeo é por que o atual momento econômico do Brasil ele merece tanta atenção aos empreendedores, né? Então vamos lá, eu vou dar alguns dados para vocês, tá? A nossa taxa Selic hoje no Brasil era de 2,25%, ou seja, nunca foi tão baixa. A nossa inflação projetada para os próximos 12 meses é de 2,13%. Nunca foi tão baixo, nunca tivemos um período tão baixo de inflação no país, né? Lembra-se na época lá da desvalorização, da hiperinflação, nós tínhamos aí taxas que elas variavam todo dia, né? E uma porcentagem muito alta, de 80% ao mês e por aí vai. Nós estamos falando de 2,13% no ano. Tá? Vamos falar sobre investimentos, né? A nova poupança, se hoje você botar dinheiro na poupança, ela vai te render 0,1733% ao mês. Tá? Então, se você fizer um cálculo básico aí, se você botar hoje, por exemplo, aí 400 mil reais numa poupança, ela vai te render algo próximo de 700 reais no mês. Imagina o quanto você demora para juntar 400 mil reais para te render 700 reais no mês, né? O CDI ele vai te dar 2,15% ao ano, que também é ínfimo. Ou seja, se você for pensar em remuneração de capital de baixo risco, você realmente está lascado, porque você não vai ser bem pago, não vai ser bem remunerado. Se você quiser outros tipos de remuneração por capital, você vai ter que aumentar o risco, tá? Aumentar o risco significa que pode dar tudo certo, você ter uma grande rentabilidade, ou pode dar tudo errado e você perder dinheiro. Se você precisa de dinheiro ou liquidez a curto prazo, pode ser um problema, né? Por quê? Porque se você precisa de dinheiro hoje, nessa situação que está, e você, eu vou investir para poder, de alguma forma, capitalizar isso para mim e tornar isso em renda. É um risco, né? Então, se você quer elevar o risco e ter ganhos maiores, você tem que aumentar a sua exposição. Então, eu vou dar alguns dados que eu anotei aqui para vocês sobre a rentabilidade. O ouro, que é uma das opções, esse ano ele já teve 41% de rentabilidade, ou seja, uma ótima rentabilidade. O dólar, ele já teve 33% de rentabilidade no ano, tá? Ele saiu de 4,05 em janeiro para 5,39 que fechou na última semana. A Bolsa de Valores houve uma perda de 17,80%, ou seja, quase 18% de perda no ano. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você quiser fazer um investimento arriscado, você pode ir do céu ao inferno. E se você precisa de liquidez hoje, não é uma boa opção para aqueles que precisam de liquidez. Agora, se você não precisa desse dinheiro hoje, a médio e longo prazo você só quer trabalhar com dinheiro, então realmente é uma opção de você ter um pouco de paciência, ter os nervos aí, segurar os nervos quando você vê que o negócio está caindo, né? E também não sair afobado vendendo quando você vê que está caindo, e nem ao contrário, quando está subindo, tentar lucrar muito rapidamente, porque vai ser difícil, tá? Então, uma das opções que o pessoal também, uma outra opção que o pessoal comenta é o setor imobiliário, né? Lembre-se, se você for investir em imóvel hoje, você vai ter que, além de pagar uma série de impostos, né, na compra, né, o ITBI, você pretende, digamos assim, alugar o imóvel, né? Se você investir hoje num apartamento, vamos dizer, aqui na região de Curitiba, na média de 300 mil reais, você vai tirar aí talvez R$1.500 por mês, R$1.300 por mês. Você veja que ele te remunera quase o dobro do que está te remunerando a poupança, mas você também não tem a garantia que você vai conseguir alugar e que ele vai ficar alugado por muito tempo. Então, são situações, e aí se você não alugar, você vai ter que pagar todas as taxas de condomínio e a manutenção do imóvel, e aí se torna um peso, né? Então, assim, você fica pensando, puxa vida, se o investimento de baixo risco não está me dando nada, o investimento de alto risco, né, pode me dar desde 40% como ouro a menos 18% como deu a bolsa até agora.
Então, para onde eu vou? Bom, pessoal, a boa notícia que eu tenho para dar, e essa é a razão desse discurso todo, é que, na verdade, as pessoas vão ter que empreender mais. O que significa? Nós vamos ter que colocar o nosso dinheiro em negócios. Quem tem dinheiro vai ter que colocar o dinheiro em negócios. Nós vamos deixar de remunerar as pessoas simplesmente por capital, ou seja, por elas terem dinheiro, e elas vão ter que pegar essas pessoas que têm esse capital hoje, elas vão ter que, de alguma forma, empreender, que também se torna um risco se você for pensar em todas as questões jurídicas, socioeconômicas do Brasil, né? Continua sendo um risco. Nessa questão de empreendedor, que é o que eu acho que vai acontecer, tá? Porque quem tem apetite a risco vai mais para o empreendimento mesmo, tá? Se você for ver nessa situação, a gente tem pelo menos duas opções. Ou você vai empreender por si próprio, uma ideia que você tem, um produto que você desenvolveu, ou algo que você queira vender, ou você vai comprar uma franquia, que daí você vai pagar aí os custos do desenvolvimento, que já houve o desenvolvimento do produto, o marketing é feito para essa empresa, ela já tem um nome, geralmente consolidado no mercado, isso que atrai bastante o pessoal para comprar franquia. Então, mas você paga por isso também, né? Você acaba pagando toda esse desenvolvimento, né? Essa administração da franquia, né? E geralmente não é tão barato assim. Isso tem que sair do seu fluxo de caixa e tem que entrar na sua conta de lucro e perda, né? Então, pessoal, eu creio que realmente a questão de empreendedorismo vai aumentar muito no Brasil. Eu creio que para quem precisa de dinheiro a curto, médio prazo, vai partir para empreender assim que essa pandemia tiver passada. Alguns já estão vendo agora, né? Porque há algumas opções muito boas para aluguel de imóveis e tal. Ficou mais barato. Mas tudo tem um certo momento, mas é difícil a gente saber quando é o momento certo, né? Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: esse é um momento único no Brasil, porque as grandes fortunas, as pessoas que têm dinheiro, e não precisa ser só grande fortuna, quem tiver 30 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, até 10 mil reais, vai arriscar um empreendimento, porque nós estamos num cenário onde não se remunera por capital, o desemprego está muito alto, então o pessoal vai partir para isso. E essa é uma boa notícia, tá? Por quê? Porque daí a roda da economia começa a rodar e começam a se gerar negócios, começam a se gerar empregos e a economia volta. Eu creio muito que essa pandemia, apesar de toda a desgraça que está trazendo, né, do ponto de vista humanitário, a médio e longo prazo ela vai ser positiva para a economia do país. Tá joia? Um abraço a todos e bom domingo. Tchau, tchau.